Olá, povo de Deus, domingo da Páscoa, 4 de abril de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 10, 34, depois 37, 43, Colossenses 3, de 1 a 4 e de João 20, de 1 a 9. A obra de Lucas, Evangelho mais Atos dos Apóstolos, apresenta um esquema bem pensado e calculado. O Evangelho apresenta o caminho de Jesus e os Atos, o caminho da igreja. E este caminho será marcado por um processo de expansão, de abertura ao mundo pagão, rompendo com as fronteiras, revelando que a palavra não pode ficar presa. Assim, todos terão acesso à palavra que conduz à salvação. O capítulo 10 dos Atos apresenta um momento-chave nessa abertura, pois temos o centurião Cornélio, que tem uma visão no momento em que orava para que se encontrasse com Pedro. E Pedro, por sua vez, também durante uma oração, teve uma visão que mais tarde será mais bem compreendida. Na sua visão, desce um lençol do céu com animais variados, e uma voz lhe diz: coma. Pedro reage dizendo que não comerá coisas impuras, e a voz insiste, dizendo-lhe: não chame de impuro o que Deus fez puro. Essa visão se esclarece quando Pedro está em casa de Cornélio. E aí se entende o discurso de Pedro que ouvimos no trecho de hoje. Trata-se de um querigma, isto é, o anúncio do núcleo da fé primitiva, fé cristã, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. E a ressurreição não é um fato isolado, mas profundamente conectado com a vida e prática libertadora de Jesus junto aos pobres e enfermos. Colossenses 3, de 1 a 4. Uma leitura fundamentalista ou desapercebida pode dar a impressão de que o autor da carta aos Colossenses desprezasse as realidades terrestres, pois encontramos aqui a exortação para que se busque as coisas do alto. Buscar as coisas do alto significa descobrir a vida nova revelada por Jesus Cristo. O cristão já participa da vida que Jesus vive no mistério de Deus. Essa participação deve crescer e concretizar-se cada vez mais na história. Quando Jesus estiver plenamente manifesto através do testemunho dos cristãos, então essa participação também se tornará completamente manifesta. Estes, conhecendo a vida de Cristo, serão capazes de discernir e criticar tudo que não conduz à plena realização humana. João 20, de 1 a 9. O texto de hoje pode nos levar a duas posturas. Uma negativa: Jesus não está morto. Outra positiva: Jesus está vivo. Somos chamados a afirmar muito mais essa segunda, ou seja, a testemunhar que Jesus está verdadeiramente vivo e no meio de nós. A ressurreição não é mera especulação teórica, mas sim realidade que se testemunha com a vida. São nossos gestos e atitudes que dão prova de que Jesus está vivo no meio de nós. Ou, pelo contrário, nossa vida pode demonstrar na prática a força da morte e da destruição. Somos sempre chamados a tomar a decisão a favor ou contra a ressurreição, mas não de maneira teórica, e sim prática, na vida, com nossas atitudes. O texto de hoje, segundo João, é um poema de amor, pois Madalena é essa figura cheia de ternura, capaz de amar gratuitamente. E depois a atitude do discípulo amado, que foi capaz de, com delicadeza, esperar por Pedro, que correu menos, andava mais devagar, para depois de Pedro também entrar no sepulcro do amigo Jesus.
Ou será que o discípulo amado correu mais depressa porque quem muito ama vence todas as barreiras do caminho quando se trata de ver o amigo amado? Os dois discípulos viram o que havia dentro do sepulcro, mas somente do discípulo amado se diz que viu e acreditou. O Papa Francisco, com a sua sensibilidade, procurou resgatar a figura de Madalena, que popularmente ficou identificada com a prostituta, com a mulher pecadora. Esta outra mulher que amou muito Jesus não tem seu nome revelado, é uma anônima. Por uma leitura enviesada dos capítulos 7 e 8 do Evangelho de Lucas, esta mulher foi identificada com Madalena, mas são duas mulheres bem distintas. A pecadora é aquela que entra em casa do fariseu, lava os pés de Jesus e os enxuga com seus cabelos, e recebe de Jesus o bálsamo de que precisava. Teus pecados estão perdoados, tua fé te salvou, vai em paz. E Madalena é uma das mulheres que acompanhavam Jesus de cidade em cidade. Se diz que Jesus a havia curado, tirando dela 7 demônios. Ambas as mulheres são apaixonadas pelo Mestre e demonstram o carinho e a afeição que têm por Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro. Assim, João começa a descrever o primeiro dia da ressurreição. E é Madalena a primeira testemunha que vai contar aos discípulos o que viu. Os 2 discípulos vão comprovar o que Madalena lhes tinha dito, mas voltaram para casa. Madalena não. Madalena permaneceu diante do sepulcro chorando. E quando olha dentro do sepulcro, vê 2 anjos sentados que lhes perguntam: mulher, por que choras? Ela lhes explica o motivo do seu choro e, virando-se para trás, vê Jesus ressuscitado, mas o confunde com o jardineiro. Ela só o identifica quando ele carinhosamente a chama pelo nome: Maria. Trata-se de uma cena onde somente quem ama pode entender. Maria Madalena entendeu e foi a primeira das mulheres que seguiram Jesus e a proclamá-lo como aquele que venceu a morte. Foi a primeira apóstola a anunciar a alegre mensagem central da Páscoa. Quando o Filho de Deus entrou na história dos homens, esta mulher foi uma daqueles que mais o amou e o demonstrou. Quando chegou a hora do Calvário, Maria Madalena estava aos pés da cruz, junto com Maria de Nazaré, a mãe, e o discípulo que ele amava, segundo João. Ela não fugiu com medo, como os discípulos fizeram, não o renegou por medo, como fez Pedro, mas sempre esteve presente desde o momento que o conheceu até o Calvário e ao sepulcro. O primeiro dia da semana, mais que cronologia, é teologia, pois indica o começo de um novo ciclo, uma nova vida que ressurge. Por isso, nós não ficamos mais presos ao sábado, e sim ao primeiro dia da semana, onde reservamos o tempo para recarregar nossa experiência de fé. Quando uma pessoa lamenta porque perdeu a missa do domingo, sempre lhe pergunto o porquê. E muitas vezes essas pessoas viveram o domingo todo voltado para fazer o bem, para o amor, para facilitar a vida de outras pessoas. Consagrar o dia do Senhor é muito mais que cumprir um mandamento. Imagine nesses tempos de pandemia, uma dessas pessoas que estão aí nos hospitais, na linha de frente do cuidado de irmãos e irmãs, tentando salvar vidas. Será que não estão cumprindo o preceito de dedicar o domingo ao Senhor?
É uma pena, por outro lado, que o capitalismo obrigue inúmeras pessoas a trabalharem no domingo, não lhes permitindo dedicar um dia ao Senhor. Precisamos resgatar o domingo como o dia da Páscoa semanal, para que possamos, em todos os domingos, fazer memória das diversas manifestações da Páscoa no nosso dia a dia. Que a força do ressuscitado, da ressurreição, seja a nossa força. Um beijo no seu coração.